Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Arthur Schaefer, sou CTO aqui na Service Desk Brasil e hoje vamos falar sobre catálogo de serviços. Isso aqui é um assunto bastante frequente em todos os lugares que a gente vai falar. O catálogo de serviços é nada mais nada menos do que o que eu gosto de usar como um cardápio do restaurante. Quando você chega lá no restaurante, o que você olha? Primeiramente, quando não conhece o restaurante, o cardápio, para saber o que o restaurante tem, o que o restaurante não tem, quais são os ingredientes que estão em cada um dos pratos, qual é o tempo que aquele prato vai demorar para ficar pronto. Alguns não tem, mas poderia existir, principalmente quando a gente vai fazer o pedido online para entrega, vai ter lá o tempo de entrega. E também se a gente pode ou não colocar e tirar adicionais ou de ingredientes que a gente não gosta tanto. Vai estar tudo lá, naquele cardápio. Entende-se também que internamente existe aquele mesmo cardápio com instruções para a equipe que vai fazer o prato saber como seguir com aquele prato. Então, o time interno também vai entender que se for pedido um prato ABC, aquele prato vai demorar tanto tempo, ele precisa ser feito em tanto tempo e ser entregue pro cliente final. Então, existe diversas pessoas que vão trabalhar naquele prato, mas cada pessoa tem lá um limite de tempo para atender. Isso a gente pode traduzir para nosso ambiente de gerenciamento de serviços para os SLAs e OLAs. Entenda aqui que SLA não é só tempo, OLA não é só tempo, é também padrão de qualidade, padrão de modo de entrega, porque aí a gente tem de fato uma estruturação desse catálogo de serviços. Quando eu consigo definir, por exemplo, que quando eu vou entregar internet para um cliente, vamos pegar um ambiente de um provedor de internet. Se eu vou entregar a internet para um cliente, eu tenho que entregar para ele uma disponibilidade de, por exemplo, 99,9% a uma velocidade de 200 megabits por segundo, e ele precisa ter um atendimento em caso de incidente de em até 4 horas retornar a internet dele. Aí é que eu consigo olhar para o catálogo de serviços dessa maneira. E o segundo ponto do catálogo de serviços que eu gostaria de abordar aqui é o que a gente coloca nesse catálogo de serviços. A gente gosta de sempre falar, e o Jorge, vou pegar aqui as palavras do Jorge, que é: se eu não vou medir isso, se eu não preciso tomar uma decisão baseado num dado, eu não preciso coletar esse dado. E isso vale para tudo. Se eu não coleto, se eu não faço, não tomo nenhuma decisão para saber quantas vezes um computador deu tela azul, não tem por que ele estar num catálogo de serviços. Se eu não vou medir quantas vezes eu tive um desligamento repentino de um monitor, eu não preciso ter ele no catálogo de serviços. Se eu posso medir, pegando os mesmos exemplos, se eu quero medir quantos incidentes eu tive com um computador, indiferente de qual foi o incidente, e esse é o dado que eu analiso para tomar uma decisão, eu só preciso ter computador e tipo incidente, por exemplo. Se eu quero medir quantas requisições eu tive para criar um usuário, para desligar um usuário, eu vou ter essas medidas. Então, eu vou ter lá, por exemplo, uma categoria, né, um prato chamado criação de usuário e um prato chamado exclusão de usuário ou bloqueio de usuário, para eu ter essa medição. Ambos vão ser requisições, mas eu vou ter a medição separada. Agora, eu não preciso ter uma categoria, um prato que eu não meço. Porque trazendo para a gestão de serviços, eu uso o meu catálogo de serviços sim para o meu cliente saber o que eu posso entregar a ele, mas que também eu consiga entender o que eu vou medir. Então, sempre que vocês forem definir um catálogo de serviços, façam uma lista de coisas que vocês precisam medir e que ao mesmo tempo sejam coisas que o teu cliente pode contar contigo. Se tu não troca a lâmpada, não coloca que tu troca a lâmpada. Se tu não tem uma central de serviços compartilhada, onde vocês podem fazer, por exemplo, uma solicitação de manutenção de uma máquina, não coloque manutenção de uma máquina, de um compressor, por exemplo, não coloque. Mas se vocês têm uma central de serviços compartilhada, coloca lá. Mas aí eu não vou colocar só como compressor. Pô, eu quero saber só quantos incidentes e quantas requisições eu tive para compressor? Beleza. Agora, se eu quiser medir o tipo de incidente e o tipo de requisição relacionada ao compressor, eu não vou ter nenhuma ideia de compressor aqui agora, né? Mas vamos dizer que seja um compressor está dando pouca pressão lá na outra ponta.
Isso eu preciso medir quantas vezes eu tenho pouca pressão. Eu tenho que medir quantas vezes eu fiquei sem energia elétrica naquele compressor. Beleza, então eu vou lá botar quantas vezes ficou sem energia elétrica naquele compressor. E trazendo aqui para a nossa realidade, por exemplo, da Service Desk Brasil, quando a gente faz assessoria continuada, né, o suporte. Eu preciso saber quantas vezes eu tive incidentes de formulários, por exemplo. Se eu tenho uma noção de quantas vezes eu tive incidente de formulário, eu não preciso saber se foi na questão, se foi na validação, se foi na resposta, se foi na abertura, no alvo. Eu não preciso saber isso. Eu preciso saber quantas vezes eu tive um incidente de formulário. Porque aí eu posso tomar uma decisão de que talvez a entrega do formulário lá na requisição precisa de mais treinamento, por exemplo. Ou se eu pegar um ambiente de uma empresa de MSP, se eu estou tendo incidentes frequentes de falha de impressão, por exemplo, eu preciso, mas que tipo de falha de impressão que eu estou tendo lá? Eu estou tendo uma falha de impressão relacionada a toner? Eu tenho falha de impressão por conta de falta de energia? Eu tenho falhas de impressão por conta de falta de papel? Aí sim eu posso começar a aumentar essas quantidades lá no catálogo de serviços. Mas aí a gente tem a diferenciação do catálogo de serviços para o nosso cliente e o catálogo de serviços técnico. Porque aí eu posso fazer, através dos formulários, perguntas que sejam mais tranquilas para o usuário responder, para o nosso cliente responder, como por exemplo, estou com problema no meu papel. Ele vai lá e seleciona, estou com problema com o meu papel. O sistema não categoriza automaticamente, por exemplo. E aí, o técnico, quando ele for fazer o atendimento, ele entende qual que é de fato a demanda e ele mesmo vai lá e categoriza. Mas não deixa aberto para que qualquer técnico fique criando categorias. E eu estou, obviamente, trazendo isso aí para um ambiente de um sistema de gerenciamento de serviços. Nesse caso, eu estou falando de GLPI, eu estou montando na minha cabeça como um GLPI. Mas sempre pense nisso na hora de montar o catálogo de serviços. O que eu quero medir? Eu quero medir quantas vezes ficou sem papel? Beleza, então eu preciso ter essa categoria técnica. A gente tem uma diferenciação, quem quiser olhar, nós temos um vídeo sobre catálogo de serviços lá no YouTube da Service Desk Brasil, que a gente fala sobre a diferenciação de um catálogo de serviços técnico e um catálogo de serviços não técnico. Mas basicamente catálogo de serviços não técnico é aquele que o usuário vai olhar. Então ele nem sabe às vezes o que é cada um dos itens internos, como toner, papel, energia elétrica. Ele não tem nem essa responsabilidade de categorizar isso. Ele tem a responsabilidade de dizer qual é o serviço que ele precisa atendimento. Eu estou com uma falha na minha impressora, então eu tenho que, ou através de uma inteligência do sistema, categorizar ele como um incidente de impressora, ou então os técnicos fazerem essa categorização, porque eles é que têm essa responsabilidade de dizer se o problema se é um incidente, se é uma impressora, qual que é o serviço, qual que não é o serviço, e se tem uma categoria que eu quero medir separado. O usuário mesmo, ele só precisa dizer, cara, eu estou com um problema, e ele quer aquilo resolvido. Toda a parte de trás, a gente gosta de dizer que é responsabilidade da central de serviços. E aí, de novo, sendo inteligência artificial, sendo regras de negócio, sendo pessoas categorizando ou fazendo toda a instrução e configuração, isso é indiferente. Mas, de novo, facilite para o seu usuário a abertura do chamado através de um formulário bem desenhado, bem estruturado, através do levantamento do que de fato o catálogo de serviços entrega, e internamente instrua o seu time ou faça as regras de negócio para que apenas aquilo que precisa ser medido para tomar decisões é que seja de fato parametrizado.